Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo 23 de 2 Reis descreve as reformas espirituais realizadas pelo rei Josias, que buscou eliminar a idolatria e restaurar o culto verdadeiro ao Senhor. Esses versículos ressaltam a importância da obediência à palavra de Deus e da dedicação sincera em viver segundo a aliança estabelecida com Ele. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de 2 Reis 23 do livro de 2 Reis da Bíblia. Josias renova a aliança com o Senhor. Depois disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Em seguida o rei subiu ao templo do Senhor acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei colocou-se junto à coluna real e, na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. O rei deu ordens ao sumo sacerdote Ilquias, aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal e Azerá e para todos os exércitos celestes. Ele os queimou fora de Jerusalém, nos campos do vale de Cedron e levou as cinzas para Betel. E eliminou os sacerdotes pagãos nomeados pelos reis de Judá para queimarem incenso nos altares idólatras das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém, aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua, às constelações e a todos os exércitos celestes. Também mandou levar o poste sagrado do templo do Senhor para o vale de Cedron, fora de Jerusalém, para ser queimado e reduzido a cinzas, que foram espalhadas sobre os túmulos de um cemitério público. Também derrubou as acomodações dos prostitutos cultuais, que ficavam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam para Azerá. Josias trouxe todos os sacerdotes das cidades de Judá e, desde Geba até Berseba, profanou os altares onde os sacerdotes haviam queimado incenso. Derrubou os altares idólatras junto às portas, inclusive o altar da entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que fica à esquerda da porta da cidade. Embora os sacerdotes dos altares não servissem no altar do Senhor em Jerusalém, comiam pães sem fermento junto com os sacerdotes, seus colegas. Também profanou Tofete, que ficava no vale de Ben-Hinom, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar seu filho ou sua filha a Moloque. Acabou com os cavalos, que os reis de Judá tinham consagrado ao sol, e que ficavam na entrada do templo do Senhor, perto da sala de um oficial chamado Natameleque. Também queimou as carruagens consagradas ao sol. Derrubou os altares que os seus antecessores haviam erguido no terraço, em cima do quarto superior de Acais, e os altares que Manassés havia construído nos 2 pátios do templo do Senhor. Retirou-os dali, despedaçou-os e atirou o entulho no vale de Cedron. O rei também profanou os altares que ficavam a leste de Jerusalém, ao sul do Monte da Destruição, os quais Salomão, rei de Israel, havia construído para Astarote, a detestável deusa dos Sidônios, para Camus, o detestável deus de Moabe, e para Moloque, o detestável deus do povo de Amon. Josias despedaçou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados e cobriu os locais com ossos humanos. Até o altar de Betel, o altar idólatra edificado por Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Até aquele altar e o seu santuário ele os demoliu. Queimou o santuário e o reduziu a pó, queimando também o poste sagrado. Breve análise textual e voltaremos à leitura.
Esse capítulo, 2 Reis 23, é a continuação natural de 2 Reis 22 e mostra o ponto mais alto da reforma espiritual conduzida pelo rei Josias. Ele não apenas reagiu ao livro da lei que havia sido encontrado, mas aplicou isso de forma radical em todo o reino. Vamos por blocos para clarear. Primeiro, renovação da aliança com o Senhor, versículos 1-3. Josias reúne autoridades, sacerdotes, profetas e todo o povo, dos grandes aos pequenos. Ele mesmo lê em voz alta o livro da lei para todos. Faz uma aliança pública de obediência completa ao Senhor e o povo se compromete junto com ele. Significado: a fé verdadeira não é só pessoal, envolve a comunidade. A palavra de Deus une o povo e gera compromisso coletivo. Segundo, purificação do templo e destruição da idolatria, versículos 4-14. Retira todos os utensílios feitos para Baal, Azerá e cultos aos astros, queimando-os fora da cidade. Elimina sacerdotes pagãos, prostitutos cultuais, altares idólatras espalhados por Judá e até símbolos dedicados ao sol e à lua. Destrói até mesmo altares erguidos por reis antigos, inclusive por Salomão, séculos antes. Significado: Josias não faz meias reformas. Ele erradica a idolatria em todas as suas formas, até nos lugares mais antigos e tradicionais. Voltamos a ler. 16 Quando Josias olhou em volta e viu os túmulos que havia na encosta da colina, mandou retirar os ossos dos túmulos e queimá-los no altar a fim de contaminá-lo, conforme a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus que predisse essas coisas. 17 O rei perguntou: que monumento é este que estou vendo? Os homens da cidade disseram: é o túmulo do homem de Deus que veio de Judá e proclamou estas coisas que tu fizeste ao altar de Betel. 18 Então ele disse: deixem-no em paz. Ninguém toque nos seus ossos. Assim pouparam seus ossos bem como os do profeta que tinha vindo de Samaria. 19 Como havia feito em Betel, Josias tirou e profanou todos os santuários idólatras que os reis de Israel haviam construído nas cidades de Samaria e que provocaram a ira do Senhor. 20 Josias também mandou sacrificar todos os sacerdotes daqueles altares idólatras e queimou ossos humanos sobre os altares. Depois voltou a Jerusalém. 21 Então o rei deu a seguinte ordem a todo o povo: celebrem a Páscoa ao Senhor, o seu Deus, conforme está escrito neste livro da aliança. 22 Nem nos dias dos juízes que lideraram Israel, nem durante todos os dias dos reis de Israel e dos reis de Judá, foi celebrada uma Páscoa como esta. 23 Mas, no 18º ano do reinado de Josias, esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. 24 Além disso, Josias eliminou os médiuns, os que consultavam espíritos, os ídolos da família, os outros ídolos e todas as outras coisas repugnantes que havia em Judá e em Jerusalém. Ele fez isso para cumprir as exigências da lei escritas no livro que o sacerdote Ilquias havia descoberto no templo do Senhor. 25 Nem antes nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. 26 Entretanto, o Senhor manteve o furor de sua grande ira, que se acendeu contra Judá por causa de tudo o que Manassés fizera para provocar a sua ira. 27 Por isso o Senhor disse: também retirarei Judá da minha presença, tal como retirei Israel, e rejeitarei Jerusalém, a cidade que escolhi, e este templo, do qual eu disse: ali porei o meu nome. 28 Os demais acontecimentos do reinado de Josias e todas as suas realizações estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. 29 Durante o seu reinado, o faraó Neco, rei do Egito, avançou até o rio Eufrates ao encontro do rei da Assíria. O rei Josias marchou para combatê-lo, mas o faraó Neco o enfrentou e o matou em Megido. 30 Os oficiais de Josias levaram o seu corpo de Megido para Jerusalém e o sepultaram em seu próprio túmulo. O povo tomou Jeoacás, filho de Josias, ungiu-o e o proclamou rei no lugar de seu pai. Jeoacás é rei de Judá. 31 Jeoacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias, ela era de Libna. 32 Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seus antepassados. 33 O faraó Neco o prendeu em Ribla, na terra de Amate, de modo que não mais reinou em Jerusalém.
O faraó também impôs a Judá um tributo de 3,5 toneladas de prata e 35 quilos de ouro. 34 Colocou Eliaquim, filho de Josias, como rei no lugar do seu pai, Josias, e mudou o nome de Eliaquim para Jeoaquim. Mas levou Jeoacás consigo para o Egito, onde ele morreu. 35 Jeoaquim pagou ao faraó Neco a prata e o ouro. Mas, para cumprir as exigências do faraó, Jeoaquim impôs tributos ao povo, cobrando a prata e o ouro de cada um conforme suas posses. Joaquim é rei de Judá. 36 Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zebida, filha de Pedaías, ela era de Ruma. 37 Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seus antepassados. Análise textual. Terceiro, extensão da reforma até Israel do Norte, versículos 15 e 20. Josias vai até Betel e destrói o altar que Jeroboão, primeiro rei do Reino do Norte, havia construído, símbolo da rebelião contra Deus. Profana túmulos de sacerdotes idólatras queimando ossos sobre os altares. Cumpre assim antigas profecias, 1 Reis 13:2. Significado. Josias mostra que a obediência ao Senhor não tem fronteiras políticas. Mesmo fora de Judá, ele busca restaurar a santidade da adoração. Quarto, celebração da Páscoa, versículos 21-23. Ordena ao povo celebrar a Páscoa ao Senhor, conforme a lei. É dito que desde os juízes e todos os reis anteriores nunca houve uma Páscoa tão bem celebrada. Significado. O verdadeiro avivamento não é só destruir o mal, mas restaurar a adoração genuína. A Páscoa lembrava o povo da libertação do Egito e da aliança com Deus. Quinto, erradicação final das práticas ocultas, versículo 24. Josias elimina médiuns, feiticeiros, ídolos familiares e todo tipo de prática abominável. Significado. O coração da reforma era levar o povo de volta à palavra de Deus em sua pureza, sem mistura com superstições e práticas pagãs. Sexto, elogio a Josias, versículo 25. A Bíblia afirma que nem antes nem depois houve um rei como ele, que buscasse ao Senhor de todo o coração, alma e forças, conforme a lei de Moisés. Significado. Josias é apresentado como o modelo máximo de rei fiel, quase como uma antecipação do ideal de obediência que só se cumpriria plenamente em Cristo. Sétimo, o juízo de Deus ainda é inevitável, versículos 26-27. Apesar de toda a fidelidade de Josias, o Senhor não retira sua ira contra Judá por causa dos pecados de Manassés e gerações anteriores. O exílio babilônico continua sendo certo. Significado. A reforma de Josias foi real e poderosa, mas não reverteu séculos de rebeldia. Isso mostra tanto a seriedade do pecado acumulado quanto a justiça imutável de Deus. Oitavo, a morte de Josias, versículos 28-30. Josias morre em batalha contra o faraó Neco, no vale de Megido. Apesar de ter sido um rei fiel, sua vida é interrompida de forma trágica. Significado. A morte de Josias lembra que até os mais fiéis podem sofrer neste mundo. A promessa de Deus a ele, capítulo 22, versículo 20, era que morreria em paz, sem ver a destruição final, e isso se cumpriu. Nono, sucessores infiéis, versículos 31-37. Após Josias, seus filhos Jeoacás e Jeoaquim voltam ao caminho da idolatria. Jeoacás reina só 3 meses, é levado para o Egito, e Jeoaquim reina 11 anos fazendo o que o Senhor reprova. Significado. A fidelidade de Josias não foi suficiente para mudar o coração de seus filhos ou do povo em longo prazo. O problema era mais profundo. Resumo do significado central. O capítulo 23 mostra a maior reforma espiritual da história de Judá, liderada por Josias, com a remoção radical da idolatria e a restauração da adoração verdadeira, especialmente a Páscoa. Josias é elogiado como o rei mais fiel a Deus em toda a história. Porém, o capítulo também deixa claro que, apesar da fidelidade individual, o juízo coletivo era inevitável devido à persistência do pecado ao longo das gerações. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você.
A compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!